Relato de número 1. Moro no interior do estado de São Paulo e costumava às vezes à noite ir na cidadezinha vizinha para jogar bilhar com os amigos. Isso dava uns 2 ou 3 quilômetros a pé. O caminho que eu fazia todas as noites passava por um local onde havia um mato. Então, todas as noites eu passava por ali, porém, um dia a rua estava com pouco movimento e eu decidi voltar um pouco mais cedo, ali por cerca de 9h30 da noite, o que era incomum, tendo em vista que eu voltava cerca de 11, 11h30, então acabei voltando um pouco mais cedo. O fato que me chamou a atenção é que naquela noite a lua iluminava, mas havia algumas nuvens que passavam sobre a lua, tampando-a e deixando a estrada totalmente escura. Então, no certo mato que eu havia lhes informado, havia um toco, aparentemente cerrado à beira da estrada. Então, eu vi ao longe um senhor sentado com um chapéu na cabeça. Dava-se para perceber que era uma pessoa de mais idade, porém a lua se amoitou e eu fui me aproximando sem que esse senhor pudesse perceber. Ao chegar bem próximo daquele senhor, a lua voltou novamente, e então eu percebi que se tratava mesmo de um senhor, e que eu já havia visto a foto dele em algum lugar, mas não me lembrava onde. Vi que era um senhor já conhecido, então caminhei-se mais para próximo dele para lhe perguntar o nome, e consegui ver facilmente o seu rosto. Porém, ao chegar bem próximo, a lua se amoitou sobre as nuvens e não foi mais possível vê-lo. Então, assim que a lua voltou, ele já não estava mais lá. Passei a noite inteira preocupado com aquilo. Não vi vestígios dele, não havia lanterna para eu procurá-lo. Onde aquele homem havia ido? Por que ele havia sumido tão rápido? Aquilo nunca me saiu da cabeça, mas o fato que me mais assombra e assombra até hoje foi o seguinte: depois de um dia em um sepultamento em um cemitério local, cheguei próximo a um dos túmulos e lá estava a foto daquele homem. Ele havia falecido há mais de 15 anos atrás. Relato de número 2. Toda a vida eu gostei de passear e ir em matagais e em algum local com minha lanterna, explorar a vida noturna. Isso para mim nunca foi um problema, até que em certo dia eu saí para poder passear nas minhas aventuras noturnas. Estava muito escuro, então eu levei o meu lampião e a minha lanterna para se ter uma melhor iluminação daquele local. Porém, o que eu não imaginava é que aquela mata me reservaria muito mais surpresas do que eu estava por esperar. Logo ao entrar na mata, eu percebi que eu não havia conhecido nenhum daqueles caminhos por onde eu havia entrado. Mesmo assim, caminhei e fui indo embora. Ao chegar ao meio mais ou menos da mata, que eu já conhecia bem, eu estava totalmente perdido, o que era incomum, pois eu passava por ali quase todas as noites. E como eu estaria perdido em um mato que eu já conhecia tanto? Então, tentei tomar o rumo de volta, mas acabei me perdendo ainda mais. Andava, parece que estava andando em círculos. Então, cheguei a uma pequena edificação que eu jamais havia visto. Estava no meio do mato. Era uma edificação pequena, construída de palha, de sapé, talvez de bambu. Não tive muito tempo para olhar. Ao chegar bem próximo daquela residência, com o intuito de chamar para ver se alguém morava ali, eu senti uma força muito grande e todas as fibras do meu ser gritavam para que eu saísse daquele lugar. Meus cachorros sequer vieram até mim, ficaram afastados. Então decidi voltar para trás.
mas não tive tempo. Havia uma figura medonha, com um espanto de assombração no rosto. Peguei a minha lanterna, mas não consegui projetar nenhuma luz em nada. Aquilo havia desaparecido por completo. A luz não conseguia atingi-lo, e eu sentia que ele estava cada vez mais perto, e não conseguia vê-lo. Então, larguei-me pela montanha, pela mata, em alta velocidade, sem saber exatamente para onde estava indo. Correndo e me desviando de todas as árvores que tinha, acabei me machucando em algumas sem que eu pudesse ver o que era. Então, ao parar em um local que eu me considerava já distante, senti que algo vinha ao longe. Era algo bipedal, como se fosse um ser humano ou alguma coisa que andava sobre duas patas. Então fiquei parado, estagnado naquele local, esperando para ver o que podia ser aquilo, e fiquei em silêncio. Os passos vieram caminhando, vieram até próximo aonde eu estava. Eu podia sentir que estava a metros de mim. Parecia uma pessoa ou alguma coisa, mas eu ficava quieto. Todo o meu corpo sentia medo, pavor, meus cabelos estavam arrepiados. E eu continuava, permanecia imóvel naquele local, até que os passos pararam a cerca de 1 metro à minha frente, como se me observassem, mesmo no escuro. Então, aquele ser ou aquilo começou a caminhar de volta, no sentido contrário, por onde ele havia vindo. Eu fiquei parado, estacionado, até que aquele ser se desapareceu ao longe, no meio da mata. Voltei para casa. Nunca contei esse relato a ninguém. Não sei o que era aquilo e nem quero saber. Eu sei que todo o meu corpo sentiu um enorme pavor ao sentir aquilo tão próximo de mim. Relato de número 3. Sou guarda florestal no norte do meu país. Meu trabalho aqui basicamente é vigiar acampamentos que foram deixados e ver se não deixaram lixos, se não deixaram fogueiras acesas e se não deixaram nada mais que não deveria estar ali. Também, vai além disso, busco pessoas perdidas nas trilhas. Temos uma bela cachoeira aqui também. As pessoas têm que tomar cuidado com o que deixam nela. Então, basicamente é o seguinte: meu trabalho se resume a buscar pessoas perdidas, lixos, apagar fogueiras e manter tudo em ordem. Já vi muitas coisas à noite aqui que não têm explicação lógica ou não têm lucidez para quem as vê. Então, muitas vezes eu prefiro ficar em silêncio. Mas certa noite algo me chamou a atenção. Havia fumaça ao longe e eu não sabia de nenhum acampamento que estava feito aquela noite. Então pensei que deveria ser algum dos acampantes que houvesse largado alguma fogueira acesa e algum problema pudesse estar a acontecer. Então caminhei-se para aquela direção. Porém achei vários acampamentos já desativados. As pessoas haviam ido embora e apagado as suas fogueiras. Porém, aonde não havia trilha para uma parte mais fechada e mais densa daquela mata, havia vindo a fumaça. Adentrei-se naquela vegetação espessa, ruim para se caminhar. Ao chegar ao alto, percebi que estava próximo. Tinha uma grota e havia uma baixada do outro lado, também dentro da reserva. Então, ao chegar ali, vi que realmente havia alguém naquele local. Tinha fogo, tinha um resto de acampamento, uma lona amarrada em alguns paus, fazia uma coberta sobre uma rede velha. Porém, não havia ninguém ali. Havia marcas de pegadas por todos os lados, como se alguém tivesse andado desorientado. O estranho que as pegadas estavam descalços. Ninguém em sã consciência andaria em uma mata fechada daquela, cheia de animais peçonhentos, de pés descalços.
Aquilo era muito estranho. Resolvi investigar. Entrei pela mata aos arredores do acampamento e não foi possível encontrar ninguém. Chamei, gritei: tem alguém aí? Esse acampamento não está no local apropriado. Por favor, venha até aqui. Porém, não obtive resposta. Então, decidi voltar novamente para o acampamento. Percebi que tinha uma mochila naquele local, uma mochila já bastante velha, porém com um odor bem desagradável. Então resolvi não tocá-la, deixei naquele local que estava. Apaguei o fogo com a minha garrafa de água e mexi para ver se não estava acesa. Resolvi sair daquele local e ir-me embora. Porém, cerca de 10 a 20 metros daquele acampamento, eu percebi que tinha passos próximo do acampamento e resolvi voltar para ver o que poderia ser ou quem poderia estar ali. Ao chegar, percebi que já não havia mais aquela velha mochila e que alguém havia estado ali. Então, chamei novamente, gritei várias vezes e ninguém atendeu. Então, tentei chamar pelo rádio, avisando que tinha problemas e não sabia exatamente onde estava. Porém, o rádio não dava sinal, apenas um chiado distante, como se não tivesse operando. Então, resolvi que o melhor seria ficar ali. Iluminei bem com a lanterna e não encontrei nada, nenhum vestígio de pessoas. Então sentei-me próximo àquele local da fogueira e novamente refiz a fogueira e acendi, a fim de passar a noite por ali para ver do que se tratava. Porém, lá para cerca de 1 hora da manhã, ou talvez até um pouco mais, apareceu-me uma jovem, vindo de um lado estranho, o lado que mais tinha vegetação, e foi se achegando aonde eu estava e cumprimentou-me, algo que me chamava totalmente a atenção e eu não sabia o que era. Então perguntei a ela algumas perguntas, ela mal respondia as perguntas, parecia confusa, perdida. Tentei novamente contato pelo rádio, mas foi sem êxito. Não havia resposta, não havia quem falasse nada. Então eu decidi que ficaria com ela até o dia amanhecer, a fim de proteger a integridade dela e também a minha integridade. Acendi o fogo com mais madeiras e fiquei esperando. Fato é que, por cerca das 2 horas da manhã, ou talvez um pouco mais, ela tentou me atacar. Parecia armada com alguma coisa, mas eu não conseguia ver o que era. Então me larguei na montanha, pelo meio do escuro, sem lanterna, sem nada. Tudo ficou para trás. E ela chegava muito próximo a mim. Por mais que eu corresse, ela também conseguia correr. Então eu decidi que não haveria mais o que fazer. Tentei virar-me para trás e ao virar-me para trás eu não vi mais nada. Então tentei me sair dali o mais rápido que eu pudesse, mas eu não conseguia. Parece que meus pés estavam presos ao solo ou que algo estava me segurando ali e comecei a rezar. Nesse instante, ouvi ao distante, muito distante, um galo ao cantar, como se estivesse anunciando a madrugada ou a chegada de um novo dia. Nesse momento, senti meus pés se soltarem do chão, parecia que estavam colados. E depois daquele momento, eu não percebi mais nada. É como se tudo tivesse sumido, tivesse ido embora, tivesse terminado. Eu não sei do que se tratava e nem o que era aquilo, mas fato é que eu nunca mais voltei naquela área de serra, mesmo fechada, mesmo com fumaça, eu jamais fui lá.